Todos os caminhos levavam de volta ao espantalho. Esquerda, direita, em frente. Outra esquerda, outra direita, não importava. Cada caminho naquele labirinto de milho, tão chato que era quase impressionante, levava de volta àquele espantalho idiota. E até mesmo a palavra espantalho era uma maneira mais do que caridosa de descrever um boneco de madeira de 1,5 metro de altura feito de gravetos literais. Um graveto de 1,5 metro para o corpo e 4 gravetos de 60 centímetros para os membros, mal mantidos juntos com um barbante vermelho. Eles até jogaram um chapéu de palha vagabundo por cima para garantir. Esse boneco de artes e ofícios do jardim de infância era um mascote adequado para toda essa experiência de labirinto do milharal. Um substituto barato de clichês exagerados de Halloween, todos jogados juntos no último segundo. De alguma forma, com avaliações online brilhantes como não consegui dormir por dias depois disso, e de fato mexe com a sua mente, ou então facilmente o labirinto de milharal mais assustador de toda a cidade. Nunca confie em avaliações online. A única coisa interessante sobre esse labirinto de milho eram os próprios talos de milho, subindo mais alto do que uma casa de 2 andares de cada lado. Eu não sabia que eles podiam crescer tanto. Rose segurava o mapa enquanto nos espremíamos por caminhos sinuosos. O milho raspava contra nossos ombros de ambos os lados, sempre um ajuste apertado. Finalmente, entramos em uma clareira circular dolorosamente familiar de pouco mais de 1 metro quadrado. 3 caminhos, 3 escolhas. Todas as vezes. Já estávamos ali há 4 horas e o sol já estava se pondo. Ok, eu tenho 97% de certeza de que é isso, disse Rose, apontando para a esquerda. Talvez encontremos o espantalho de novo. Eu balancei a cabeça. Você quer dizer um entre uma dúzia de espantalhos? Ah, tanto faz, é exatamente o mesmo espantalho, disse Rose, seguindo em frente. Eu segui. O som percussivo de talos de milho se arrastando zumbia em meus ouvidos como um enxame de gafanhotos. Gafanhotos chatos de Halloween. Até agora, na minha opinião altamente objetiva, nada sobre esse labirinto chegou perto de ser assustador. Bizarro, talvez um pouco no começo, com certeza, mas depois do terceiro encontro com o espantalho, as coisas estavam ficando chatas bem rápido. Chatas e repetitivas. 20 minutos para isso ficar interessante ou então eu tô fora. Eu disse, referindo-me ao número de telefone de emergência que nos foi dado pela dona do labirinto do milho. Se vocês acharem que as coisas estão ficando demais... Ela usava um tapa-olho obviamente falso e falava com um sotaque forçado ainda mais falso. Se as coisas estiverem ficando demais, vocês ligam para esse número. Ouviram? Nós enviaremos ajuda para vir buscá-las. Ela cuspiu secamente na varanda da casa da fazenda. Tudo é muito divertido, até o anoitecer. Ela balançou a cabeça. Não tem como controlar essas pessoas do milharal depois que escurece. Pessoas do milharal. Eu me encolhi fisicamente com toda essa historinha. Tudo parecia forçado demais, roteirizado demais. Eles até nos fizeram assinar uma renúncia falsa e idiota para que não pudéssemos processar caso causasse algum trauma. Como conhecedoras de casas de diversão mal assombradas, Rose e eu tínhamos padrões bem altos. Um fato que só tornava o entusiasmo de Rose ainda mais frustrante. Normalmente ela via através de toda essa palhaçada, mas dessa vez ela estava hipnotizada, rindo com excitação vertiginosa toda vez que encontrávamos aquele idiota do espantalho. Todo o nosso conflito surgiu de uma simples discordância. Rose acreditava que era exatamente o mesmo espantalho todas as vezes, mas eu sabia que era um entre muitos. Provavelmente criado por trabalhadores camuflados enquanto o explorávamos. Isso explicaria os farfalhares ocasionais nos campos. Isso, ou o que ela chamou de pessoas do milharal. Com base apenas na matemática do ensino médio, seria literalmente impossível que fosse exatamente o mesmo espantalho, a menos que um fazendeiro de milho descobrisse teletransporte antes da ciência convencional. Claro, Rose discordou fortemente. Ela insistiu que havia algum truque em jogo, como um truque de mágica inexplicável. Mas eu fiz as contas.
Vários espantalhos eram a única explicação possível. De qualquer forma, toda essa disputa seria resolvida em breve. Rose amarrou uma pulseira roxa feita de flores de plástico ao redor do último espantalho. Se aparecesse no próximo espantalho, então... Você não fez essa pulseira na escola primária, né? Perguntei. Rose apenas deu de ombros. Anda, eu acho que é hora de seguir em frente. Ela disse. Rose era um pouco estranha às vezes, mas era por isso que eu gostava dela. Kate. Rose parou de se mover. Lá na frente. Ela sussurrou. Olhei por cima do ombro dela, para o caminho estreito, a uns 10 metros de distância. Outro espantalho. Mas dessa vez, ele estava de pé, preguiçosamente se torcendo para frente e para trás, claramente pendurado por um fio de nylon. Nossa, assustador, eu disse, minha voz pingando sarcasmo. Rose me ignorou e deu um passo à frente. Eu a segui. De repente, o espantalho desmoronou. Merda! Rose sibilou baixinho, genuinamente assustada. Eu ri. Nós avançamos e alcançamos o boneco caído. Rose se curvou para frente, apoiando as mãos nos joelhos. Ela deu um suspiro de decepção. Nenhuma pulseira de flor roxa. Viu? Vários espantalhos, eu disse. E aqui eu encerro meu caso. Rose se agachou e estudou o espantalho. Ok, tudo bem, você venceu, ela disse. Sua voz cheia de aborrecimento. Estava ficando mais escuro agora, a luz do dia diminuindo enquanto um sol vermelho se punha atrás dos talos de milho, balançando suavemente. Devíamos encerrar, eu suspirei. Eu não quero estar aqui quando o povo do milharal aparecer, eu disse, zombando. Claro, disse Rose, se levantando novamente. Ela pegou o telefone, discou o número e colocou no viva-voz. Um tom suave soou 3 vezes até que alguém atendeu. Ei, disse Rose. Somos as garotas de antes, a gente tá presa aqui. E nenhuma resposta. Nós nos inclinamos para mais perto. Agora, o som de respiração abafada e assustada tocava no alto-falante do telefone. Olhamos uma para outra. Você tá bem? Disse Rose. Uma voz sibilou do outro lado da linha. Ficamos em silêncio, afogando-se sob a estática do viva-voz. Passos cambaleantes batendo contra o chão acarpetado. Chegamos mais perto. Quem segurava o telefone, de repente, respirou fundo, e o som da respiração parou. Estava prendendo a respiração. Sem saber, prendi a minha também, mas silêncio se seguiu. A estática tênue do tom de fundo da sala. Mais passos fortes. Uma imagem passou pela minha mente. A imagem de uma mulher se escondendo debaixo da cama, prendendo a respiração enquanto intrusos vagavam pela casa. Choramingos quase inaudíveis. A princípio, pensei que fosse a mulher, mas não era. As pessoas que andavam pela casa dela estavam choramingando, reclamando, fungando e tristes. Algumas delas estavam chorando agora, mas passos pesados, erráticos, como bêbados em um navio tempestuoso. Cada passo mais alto que o anterior, chegando mais perto e bem ao lado do telefone. Mais choro, fungando e soluçando como enlutados exagerados em uma marcha fúnebre. Bem ao lado do telefone, uma expiração curta e gaguejada. Respiração. Quem quer que estivesse se escondendo não estava mais prendendo a respiração. Suspiros rápidos e desesperados de ar, até que a tela do telefone escureceu. A ligação ficou silenciosa. Rose tocou na tela. Nada. Ela apertou o botão de ligar. Nada. A bateria acabou, disse Rose. Nossos olhos se encontraram. Isso é... Eu limpei a garganta. Você acha que isso faz parte do... Eu não sei. Tá, vamos voltar pro carro. Com uma urgência recém-descoberta, voltamos pelo caminho de onde viemos. O anoitecer
estava quase sobre nós, a lenta penumbra da escuridão invadindo enquanto sombras absorviam os últimos raios de sol. É só parte do labirinto, eu ficava dizendo a mim mesma. Realmente fiquei impressionada com o truque. Faça seus clientes pensarem que é só mais um labirinto de milho chato de Halloween, e então puxe o tapete com uma isca elaborada e troque. Mas o telefonema parecia real. Real demais. Mais convincente do que qualquer casa mal assombrada em que já estivemos. E já estivemos em muitas. Dobramos outra esquina e Rose parou bruscamente, tão de repente que quase bati nela. Kate! Ela sibilou. Olhei por cima do ombro dela. Cerca de 3 metros abaixo no caminho estava o espantalho. Mas isso não me preocupava. O que me preocupava estava a cerca de 3 metros depois disso. Um homem com mais de 2 metros de altura, de costas para nós, nu e sujo de terra, com um barbante vermelho enrolado em volta do corpo. Barbante vermelho cravando-se em sua pele com padrões cruzados apertados. Sua cabeça envolta por uma gaiola esférica de pássaros. Uma gaiola feita de gravetos e barbantes tortos. Dentro da gaiola, mais de uma dúzia de pardais pretos frenéticos em volta de sua cabeça, tentando desesperadamente escapar. Alguns deles bicando e arranhando seu sangue e sua cabeça manchada de terra. Se esse cara trabalhasse pro labirinto do milharal, ele tiraria nota máxima em efeitos visuais e, claro, uma ficha criminal por abuso de animais. Mas se esse cara não trabalhasse para o labirinto... Tá, ok, você nos pegou, disse Rose, tentando e falhando em soar calma. Tá, a gente tá aterrorizada pra caralho, você pode nos mostrar a saída agora? Nenhuma resposta. Apenas o som de pássaros frenéticos. Rose deu um passo para trás, esbarrando em mim. Com licença? Ela sussurrou. Eu não falei nada. Eu estava paralisada, hipnotizada pela visão terrível do homem com uma gaiola esférica enrolada na cabeça, ladeada por paredes de talos de milho. Surreal, quase como uma pintura. De repente, um dos pardais explodiu em chamas. Depois outro e outro, fogo se espalhando de pássaro para pássaro, passando pela gaiola como um contágio rápido. O homem gemeu de dor, lentamente estendeu a mão e puxou a gaiola. Pardais em chamas circulavam sua cabeça como vespas assassinas o tempo todo. Ele gemeu em agonia, mal soando humano, torcendo-se e contorcendo-se enquanto puxava desesperadamente a gaiola. Finalmente, a gaiola se abriu. Os pardais explodiram como estilhaços e bateram nos talos de milho de ambos os lados. Chamas rastejantes subiram pelas paredes com uma velocidade surpreendente. Não me lembro de ter me virado, nem me lembro dos primeiros 10 segundos de corrida, mas lá estava eu, correndo mais rápido do que nunca, fazendo valer o atletismo no ensino médio. Rose estava bem atrás de mim. Atrás de nós, uma parede monstruosa de fogo nos perseguia, e os gritos torturados do homem da gaiola ecoavam. O hálito escaldante da morte iminente e dolorosa ofegava em nossas costas. Mais à frente, uma bifurcação no caminho. Droga, eu não pensei sobre isso. Minhas pernas ganharam velocidade e eu bati de cabeça na parede de talos de milho, empurrando freneticamente meu caminho para frente enquanto talos secos batiam e arranhavam meu rosto. Meu cabelo literalmente derretendo com as ondas de calor iminente. É isso, eu vou morrer. Eu vou queimar viva. O fogo subiu acima de mim e cinzas brilhantes caíram como chuva apocalíptica. Eu estava gritando e apavorada e eu caí para frente, saindo para um campo aberto de ar fresco. Eu me levantei e corri para frente. Eu escalei uma encosta gramada e desabei no chão, tossindo e cuspindo meus pulmões enquanto olhava para o céu estrelado. Rose, eu lembrei. Eu me levantei rapidamente para sentar. Ela não estava lá. Eu me levantei para ficar de pé. Rose?
Eu vi algum movimento. Lá embaixo, na beira do milharal em chamas, Rose, coberta de cinzas, estava rastejando para longe do fogo. Desci a colina e fui em direção a ela. O calor era inimaginável, como enfiar o rosto em um forno em chamas e atear fogo. Rose estava inconsciente quando a alcancei. Agarrei-a pela cintura e a arrastei para longe. Eu a arrastei em costa acima e desabei de lado, exausta, mal respirando, cabeça apoiada em meus braços estendidos. Minha visão estava desaparecendo. Milharais em chamas abaixo, brilho laranja lançado no céu noturno, enquanto chamas dançantes se espalhavam mais e mais e mais alto. A casa da fazenda, situada em uma encosta sobre o milharal, também estava queimando. Um incêndio separado. Meus olhos ficaram pesados e o mundo escureceu. E tudo ficou escuro. Eu acordei em um quarto de hospital branco esverdeado, máscara de oxigênio presa ao meu rosto, tubos aleatórios presos em meus braços. Rose, eu sussurrei, ainda mal acordada. A sua amiga vai ficar bem. Uma voz calma respondeu e eu desmaiei novamente. Quando acordei, Rose estava sentada ao meu lado. Como assim você já saiu da cama? Eu disse, meio irritada. Rose sorriu e deu de ombros. Ah, sorte. Revirando os olhos, tossi um pouco. Há quanto tempo eu tô inconsciente? 2 dias. Nossa. Eu mudei meu peso um pouco e uma dor lancinante subiu pelo meu lado. Toma cuidado, disse Rose. Você tem queimaduras feias nas costas. Que merda é essa? Eu disse, me acomodando novamente. O doutor quer te manter aqui por um tempo. Não se preocupa, não foi nada muito sério. Ai, graças a Deus. Eu disse. Eu tava começando a me arrepender de ter voltado por você. Rose riu. Nós sempre compartilhamos o mesmo senso de humor mórbido. De repente, lembranças do labirinto de milho voltaram à tona. O que os policiais disseram? Sobre o labirinto no milharal? Eu pesquei para ela o que mais poderia ser. Ela olhou para o chão. Eles não acreditaram. Os bombeiros ainda estão conduzindo uma investigação completa, mas agora eles não parecem muito preocupados. Sério? Sim, disse Rose. Eu acho que eles pararam de levar a sério na parte dos pardais que se queimam espontaneamente presos em um homem nu com uma gaiola na cabeça. Eu quase ri. E a casa? Perguntei. A moça do tapa-olho. Eles não encontraram nenhum corpo. Que porra é essa? Eu acho que isso resume tudo, ela disse, cruzando os braços e se recostando na cadeira. Mas tem uma coisa boa. Ela se virou para mim. Eu diria que valeu o nosso dinheiro. Eu ri. E mais dor subiu pelo meu corpo. Para, não me faz rir. Desculpa, disse Rose, ficando vermelha e olhando para o chão. Um longo silêncio se seguiu. Mas não foi constrangedor. Éramos amigas desde a escola primária. Estamos confortáveis com o silêncio. Kate, disse Rose, olhando para cima e gentilmente pegando a minha mão. Eu não quero soar brega e sentimental, mas obrigada mesmo por voltar. Eu não teria saído de lá se não fosse você. Eu assenti calmamente, ainda achando doloroso falar, mas via profunda gratidão em seus olhos, e isso foi o suficiente. Eu sei que ela faria o mesmo por mim. Ela sorriu novamente, e então ela olhou para o seu braço. Piscou, confusa, então olhou de volta para mim. Meus olhos se moveram para baixo e eu vi algo que me encheu de um pavor incompreensível. Enrolada no pulso de Rose, havia uma pulseira roxa feita de flores de plástico.